Meus irmãos, convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 5, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo de número 1. Todos encontraram, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 1, até o verso também de número 5. Amém? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus, vamos ler. Então diz assim: entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque ele comunica exatamente o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é que Deus conduz pessoas da destruição à reconstrução de suas vidas. A proposta de Jesus no Evangelho é conduzir pessoas da destruição, da morte, para a vida. É para que essas pessoas, como eu e como você, possam fazer uma passagem, saiam da morte e comecem a reconstruir novamente as suas vidas que perderam por causa do pecado. Então nós estamos diante de um texto que ele comunica exatamente a triste história e a realidade desse homem. O Evangelho de Mateus fala os gadarenos, que eram 2, e o Evangelho de Marcos fala que apenas um toma a iniciativa de falar com Jesus, mas nós percebemos a realidade difícil que esse ser humano, possuído em todas as áreas por um espírito maligno, pode produzir para si e para as pessoas que estão ao redor dele. Nós vemos então que Deus tem um planejamento, que Deus tem uma estratégia em Jesus Cristo para reconstruir vidas, para transformar circunstâncias, para transformar histórias. E eu tenho certeza que esse propósito de Jesus, se ainda não aconteceu na sua vida, deve acontecer nessa noite para a honra e glória do nome dele. Porque Jesus deseja conduzir você da destruição para a reconstrução de todas as coisas. E aí a gente começa a entender exatamente no capítulo 1, do versículo 21 ao 28, você não precisa abrir, lá de Marcos. Jesus transforma a realidade de um homem endemoniado dentro da sinagoga, lugar de adoração, lugar de culto, mas esse homem padecia. Ele pertencia à religião, mas não pertencia ao Deus da religião. Ouvia as mensagens que estavam ali, circundando naquele lugar, mas não era liberto dos espíritos que atormentavam, até que ele se depara com um homem, e esse homem é Jesus. Esse homem que vivia dentro da sinagoga, perto aparentemente de Deus, não tem Deus no coração. Pelo contrário, quem domina o coração e a vida dele é Satanás. São os demônios que atormentam diariamente o coração e a mente desse homem. Mas um dia ele encontrou com Jesus. Um dia ele encontrou com as palavras de Jesus. E aquilo que era trevas no coração dele passou a brilhar. Um dia brilhou a luz de Cristo Jesus. Aquilo que era escuridão tornou-se luz novamente. E nós temos outra história também, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus também conduz um homem
da destruição à reconstrução, mostrando que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele quita as nossas dívidas, de que junto de Jesus, a simples frase nos diz, o seu passado não importa, o que importa é o que eu vou fazer da agora em diante da sua vida. Jesus reconstrói vidas, irmãos. Jesus nos conduz da destruição à reconstrução da nossa vida. E Ele, no capítulo 3, também nos ensina isso, que Ele conduz um homem da mão ressequida, um homem que para muitos mas estava afastado, perdido, e Jesus coloca ele no meio e fala assim, eu te curo. E agora esse homem com a mão curada pode construir novamente com as suas próprias mãos a sua vida, porque esse é o projeto do Evangelho. O projeto do Evangelho é conduzir você e sua família, é conduzir todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite, da destruição à reconstrução das nossas vidas. Mas entender isso é uma necessidade, porque às vezes a gente não tem dimensão da destruição que habita em nós, do grande poder que nós temos de destruir não só a si mesmo, mas como aqueles que estão ao nosso redor. Então nós veremos nessa noite aqui, que o Senhor Jesus é poderoso para reconstruir vidas que foram destruídas por si mesmo, com influências diabólicas. Se você destruir sua vida ao longo dessa trajetória, e naturalmente quem destrói a própria vida, dá legalidade para que Satanás entre, dá legalidade para que os espíritos imundos tomem conta do nosso coração e da nossa mente. Quem destrói a si mesmo, abre uma porta para que os demônios, para que o próprio Satanás possa habitar, fazer morada e produzir ainda mais destruição. Mas que nessa noite, fique avisado de que você está no lugar certo, de que Jesus está nesse lugar, de que nós não estamos reunidos aqui por um nome apenas, nós estamos reunidos aqui porque Jesus é poderoso para reconstruir a sua vida, porque Jesus é poderoso porque está reconstruindo a nossa vida. E essa obra, ela não tem fim, ela começou. Se ela não começou, hoje é a noite, para que ela possa ser desenvolvida na minha e na sua história, para a honra e glória do nome de Jesus. É curioso, sabe por quê, irmão? Porque o rapaz de Cafarnaum era um simpático da sinagoga. Ele estava na sinagoga, gostava dos hinos que cantavam na sinagoga, gostavam das palavras que falavam da sinagoga, mas o que habitava nele não era o Espírito de Deus, o que habitava nele era o próprio demônio. Talvez você esteja aqui, seja simpático, goste da mensagem do Evangelho, mas a sua vida é regida por Satanás. A sua vida é regida por você mesmo. Você tem buscado os seus próprios objetivos, mas hoje é a noite do basta no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que haja libertação para a sua história, que haja libertação para a sua família. Chega de sermos simpáticos, precisamos ter um compromisso sério com Jesus. E aí nós vamos ver 3 dimensões nessa noite dessa destruição que nós produzimos em si mesmo. E que Satanás aproveita de maneira maligna, astuta, daquilo que nós produzimos, para tomar conta, para habitar, para fazer morada, para estabelecer na nossa mente valores, princípios que vão conduzindo a nossa vida de maneira inconsciente. Porque a pior manifestação demoníaca não é aquela que fica se estribuchando no chão, porque essa, o nome de Jesus resolve. E qualquer outra também, o nome de Jesus resolve. A pior manifestação demoníaca é aquela de Judas, maior possuidor, antes do anticristo, de uma ação diabólica. Ele não correu, não estribuchou, não gritou, não fez nada. Foi lá e traiu Jesus. Talvez você não estribuche e não caia. Talvez a gente que esteja aqui. Mas a nossa sede de pensamentos e emoções seja governada exclusivamente por Ele. Porque a gente abriu a porta. Mas que essa porta seja fechada no nome de Jesus. E aí nós iremos ver que a primeira dimensão, que essa destruição, que quem por si mesmo se destrói, e também as ações diabólicas que entram no meio do caminho podem ser faladas, a primeira dimensão é a dimensão psicológica, irmão.
Primeira dimensão de destruição que nós cometemos contra si e a influência diabólica entra e se estabelece, é exatamente porque o texto vai dizer, lá no verso 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Se você ver nos versos anteriores, Jesus acalma uma tempestade. Jesus chama os discípulos dizendo assim, passemos para outra margem, lá no verso de número 35, capítulo 4. Passemos para outra margem. E logo nessa travessia, porque Jesus sabia que queria chegar até o Gadareno, até esse homem endemoniado, nessa travessia ele utiliza algumas palavras para acalmar o vento. Porque quando Jesus deseja chegar ao coração de alguém, existe uma batalha espiritual que é travada. Mas se toda batalha espiritual é travada, porque a última palavra vem dele. E quando a tempestade se levanta no meio dos mares, Jesus utiliza uma palavra, aquieta-te, emudece-te. E os mares são silenciados. Então Jesus vence o primeiro passo e encontra esse homem. Jesus resolve o problema da tempestade no mar e resolve também um homem em tempestade. Porque imagine você um homem vivendo dessa forma, excluído para viver nos sepulcros, que eram geralmente cavernas, onde se colocavam os corpos, não tinha esses cemitérios que nós temos, Murundu, Jardim da Saudade, um lugar que se Jesus não voltar a gente vai para lá, tenha certeza disso, né? É o caminho natural. Mas vamos sair de lá também no nome de Jesus, porque nós temos a mensagem da ressurreição em nosso coração. Então nós temos a dimensão de que esse homem está abalado psicologicamente, ele não sabe quem é, ele não sabe o que pode produzir, ele está descontrolado, ele perdeu a sensibilidade e o que significa autocontrole, ele já não é dono mais de si, ele já não tem nada a ver com ele mesmo, ele está possuído por uma dimensão de destruição e descontrole. E aí nós vemos que algumas lições muito preciosas podem ser observadas nesse texto. A primeira lição da dimensão psicológica que é destruída quando nós, por conta própria, abrimos espaço para que Satanás atue na nossa vida, é a influência na sede da vida produzindo descontrole, que é o oposto ao domínio próprio. Pessoas descontroladas emocionalmente para produzir o mal. Pessoas que não têm controle dos seus impulsos. Às vezes, não há essa manifestação diabólica de ser vista, mas às vezes Satanás estabelece um domínio e um poder na mente de algumas pessoas que faz com que a vida delas seja uma vida de descontrole, desregrada, produzindo mal atrás de mal, sem estabilidade alguma. Descontrole é sinônimo de destruição, irmãos. Desequilíbrio é sinônimo de destruição. Essa mentalidade diabólica de aproveitar as coisas até a última gota, sem nenhum equilíbrio, isso não é mentalidade que vem do Pai, é uma mentalidade que vem de nós e da ação maligna. Talvez sejamos muitas vezes conduzidos por um descontrole emocional, por atitudes que a gente até pensa assim, eu poderia ter reagido de maneira diferente, mas eu não tenho controle de si. Isso acontece com a questão do vício. Há o desejo de mudar, mas não consegue, porque não há controle, não há equilíbrio. E aí nós vemos que a qualidade do Espírito Santo, que Ele concede a cada um de nós, é o domínio próprio. À medida que me aproximo de Deus, tenho mais controle dos meus impulsos. À medida que me aproximo de Deus, tenho mais controle das minhas emoções. À medida que me aproximo de Deus, que me rendo, que me quebranto na presença dEle, entregando a Ele diariamente o meu coração, eu tenho mais controle de si. Eu passo a dominar os meus sentimentos. E Deus deseja isso para a sua história. Deus deseja isso para a sua caminhada, para a minha caminhada. Que a nossa vida não seja uma vida de descontrole, de uma influência na sede da nossa
mente do nosso coração que nos leve sempre ao caminho errado, sempre ao desequilíbrio, sempre à destruição. O fruto do Espírito é domínio próprio. À medida que o Espírito pulsa dentro de mim, eu começo a dominar a minha vida em todas as áreas. Eu começo a ser um controlador de mim mesmo. Antes, sobre a influência de mim mesmo, da minha vida, das minhas decisões, da influência maligna, eu fazia coisas que até me arrependia depois. Mas agora, com a presença gloriosa do Espírito Santo em mim, eu tenho domínio das minhas ações. Eu passo a ter controle daquilo que falo, daquilo que sou e daquilo que faço. E aí, quando nós entendemos que esse homem, ele estava fora de controle psicologicamente. Havia uma tormenta no coração dele, pulsava diariamente para que ele fizesse. Imagine o sofrimento da família, né, irmãos? E aí, se você notar, o mesmo texto vai dizer, e é uma lição que nós aprendemos também, que a falta de consciência das consequências dos nossos atos demonstra que quando nós não temos consciência daquilo que os nossos atos vão produzir para quem está aqui e para quem está ao nosso redor, isso é uma mentalidade diabólica de influência aqui dentro, irmãos. Quando a gente não tem consciência de que os nossos atos podem prejudicar quem está ao nosso redor, e produzindo apenas destruição para quem está ao nosso redor, quando nós tomamos assim, e não, o texto quer nos ensinar, não é que de vez em quando a gente toma algumas atitudes, que a gente não sabe avaliar bem o que está acontecendo, e a gente toma algumas atitudes e erra por não saber avaliar bem essa circunstância. Isso acontece com todo mundo, mas quando isso faz parte da nossa vida, eu tomo atitudes sem pensar em filho, parente, em quem está próximo, e tomo cada atitude, uma me leva à destruição de mim mesmo e de quem está ao meu redor. Quando eu passo a ser inconsciente de que as minhas decisões não são só suas. As decisões que nós tomamos, elas alcançam também quem está ao nosso redor. Quando nós somos dominados pelo egoísmo, a gente acha que o fazer errado atinge somente a nós. Não! Atinge quem está ao nosso redor, irmãos. E a proposta do Evangelho é exatamente dizer isso para você: acorde. A consequência dos seus atos prejudicam a sua família. Mas quando eu sou governado por esses propósitos, tem um problema espiritual dentro de mim, irmãos. Quando eu não avalio as decisões, tomo qualquer decisão e prejudico a minha família, eu tenho uma marca aí. E essa marca é uma mentalidade diabólica. Esse homem não queria saber quem estava em casa ou quem não estava. Ele estava no corpo. Ele não saiu, Satanás habitou plenamente o coração dele. Não, ele estava ali e sabia o que estava fazendo. Então nós vemos que a condição de pessoas que buscam a sua destruição inicia exatamente nesse ponto. Quando nos falta na vida e no coração responsabilidade nos nossos atos. Quando nós não medimos as atitudes que precisamos tomar, e quando a gente toma atitude, irmãos, a consequência é inevitável, ela vem. E aí a gente até pensa em algumas pessoas, né? Até diz assim, tem gente que gosta de sofrer. Porque sabe que vai fazer o problema, e o problema não vai só acometer você, vai acometer todos que estão ao seu redor. Porque te amam, porque te querem bem. E quando a gente é direcionado por essa inconsciência, nas consequências dos nossos atos, a gente demonstra uma única coisa, que a nossa mente está sendo influenciada. Quando a gente não para pensar naquilo que a gente faz, quando o errado torna-se prática, tem uma influência diabólica no meu e no seu coração. Tem uma destruição que está sendo reproduzida no meu e no seu coração. E aí nós vemos, sabe uma coisa interessante? Que quando Jesus deseja reconstruir vidas, que quando Jesus estabelece esse propósito, o bonito de ver é isso, que depois, lá no verso 18 ao verso 20, ainda do capítulo 5, se você notar, esse homem, possuído por essa mentalidade inconsequente,
decidido viver por si só, entendendo que não estava prejudicando ninguém, vai viver sozinho, se exclui, vai viver sozinho, vai viver nos sepulcros, vai viver num lugar de morte. Mas percebe que quando Jesus restaura esse homem, a primeira pergunta desse homem para Jesus é dizer assim: deixa que eu vá com o Senhor. Eu posso ir contigo? Jesus fala o que para ele? Não. Volte para onde? Volte para a sua responsabilidade familiar. Porque quando Jesus restaura a nossa vida, Ele começa também a restaurar a nossa responsabilidade familiar. A nossa responsabilidade para aqueles que estão ao nosso redor. Quando a nossa responsabilidade familiar, que a primeira igreja é a nossa casa, ela começa a ser destruída pelas nossas ações, é uma demonstração, irmão, de que o meu coração está distante de Deus. E que eu estou sendo influenciado por uma mentalidade diabólica. E quando eu sou influenciado por uma mentalidade diabólica, eu tenho duas opções. Ou eu permaneço, ou eu encontro com o Senhor da minha vida, que é capaz de restaurar todas as coisas. Encontrar com Jesus é uma questão de vida ou morte, irmãos. Ter uma experiência séria com Jesus vai fazer com que essas influências percam a autoridade de governar a nossa mente e o nosso coração. É fazer uma avaliação na nossa trajetória, como é que está o meu relacionamento com aquilo que está ao meu redor. E aí nós vemos também que há uma influência por meio daquilo que o mundo promove. Porque nós sabemos que há duas vontades, a vontade maligna e a vontade humana. Quando essas duas entram em acordo, o que se há na vida de um homem é destruição. O homem abre as portas e a mentalidade diabólica, esses valores, esses princípios, fazem morada, governam, estabelecem o seu trono. E aí é muito importante, porque quando nós queremos uma restauração na nossa trajetória, a gente precisa entender isso. O mundo, a televisão, as redes sociais, tudo colabora para colocar valores e princípios na nossa mente e no nosso coração. O mundo que está ao nosso redor trabalha com doutrinação, trabalha com impor um conhecimento na sua mente, na minha mente, e fazer com que esse princípio e essa doutrina seja praticada no nosso dia a dia. E aí Jesus nos ensina mais uma vez algumas lições, de que quando eu estou num processo de reconstrução da minha vida, eu preciso deixar de frequentar alguns lugares. Eu preciso deixar de ir em alguns lugares. Porque tem lugares que influenciam diretamente o meu processo de reconstrução. Como que eu quero mudar de vida se eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas? Como que eu quero reconstruir a minha caminhada se eu ainda continuo frequentando os mesmos lugares, com os mesmos valores, com os mesmos princípios? Deus vem até nós, irmãos. Mas se nós não quisermos caminhar até Ele, nada muda na nossa trajetória. Porque se você notar, o endemoniado vem até Jesus. Jesus faz a travessia longa, mas o endemoniado também vem até Jesus. Ele mostra que ele tem interesse de que Jesus faça uma obra na vida dele. Mas para Jesus fazer uma obra na minha e na sua vida, precisa começar uma caminhada para sair do sepulcro. O lugar de morte não é o meu e o seu lugar. O lugar da morte não é o meu e o seu lugar. E Jesus chama você nessa noite, me chama, saia da morte, venha para a vida. Saia dos sepulcros. Venha novamente caminhar. Saia dos caminhos e da habitação da morte. Cristo quer resplandecer a luz maravilhosa da vida dele sobre as nossas trajetórias. Se a gente quer reconstruir alguma coisa, precisamos entender que a travessia que ele fez, ninguém pode fazer. Ele já chegou, ele já está atracado na nossa vida. Agora, caminhe rumo a ele. A salvação já está ao nosso alcance, mas necessita que dentro da nossa atitude, possamos dar alguns passos em direção a ele. E quando esse homem se destrói, ele destrói a sua mentalidade, destrói o seu coração. Ele não está em si, ele está dominado por princípios, por valores e por uma vida desgraçada. Aí nós vemos que
Quando o homem não controla-se a si mesmo, ou não entrega a sua vida a Jesus de modo completo, o que resta para ele é destruição por si mesmo e destruição por uma ação diabólica. Essa é a primeira dimensão da destruição. A segunda dimensão que nós vemos no texto é a dimensão social. Esse homem, e é o que o texto vai dizer, encontrava-se exatamente numa situação de exclusão. Não dava para conviver com ele. Não dá para viver com esse homem que era dominado por impulsos diabólicos. Já é uma demonstração de que esse homem não faz bem para o meio no qual ele vive. Quando, por si mesmo e por uma ação diabólica, produzimos destruição em si, a primeira ação é matar o meio no qual nós estamos. A segunda dimensão de destruição é que a gente destrói a nossa mente, destrói o nosso senso de equilíbrio e de controle. Mas a segunda destruição é que nos tornamos agressores do meio no qual nós vivemos. Desistimos de aprender a viver em comunidade e em comunhão, até com a família. Quem é possuído por esse espírito diabólico, por essa mentalidade diabólica, não sabe viver em conjunto. Sabe por quê? Porque o mal que está nele é reproduzido, e quando é reproduzido, fere quem está ao seu redor. Olha só o verso de número 3, ele vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, exatamente porque os homens tentavam prendê-lo, e eram agredidos, atacados. Imagina esse homem vivendo em casa, essa destruição que ele deveria produzir para si e para sua família, dominado por si e pelas influências malignas. E aí nós notamos exatamente isso, que pessoas dominadas por uma influência diabólica são verdadeiros agressores da vida em comunidade. Nós fomos feitos para viver em comunidade. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Então, se o Espírito Santo de Deus está em você, você tem que ser uma bênção para esse lugar, para a sua casa, para o seu trabalho, um instrumento de Deus para edificar quem está ao seu redor. Mas quando nós entendemos que somos dominados por uma personalidade indomável, e a gente se admira de ter uma personalidade indomável, aí a gente está sendo influenciado por um princípio diabólico. Porque quem não controla a si mesmo, infelizmente, não entendeu o que é domínio próprio que vem do Espírito Santo. Quando a gente entende alguns princípios do Evangelho, a gente deixa de viver nas trevas e passa a viver na luz. E viver na luz é saber lidar também com a personalidade que nós temos, que nos constitui. Quando essa personalidade que eu tenho, ela mais agride o meio em que vivo, do que produz edificação e glorificação de Deus, eu tenho um problema. Se eu não consigo controlar a personalidade que Deus me deu para ser readaptada ao meu caráter, eu tenho alguma dificuldade. Quando eu prefiro viver sozinho do que viver em comunhão, do que viver em comunidade, eu tenho uma presença, nem que seja por valores, na mente, diabólica. Porque o que Jesus quer fazer comigo e com você é fazer um grande reino, onde todos são chamados de irmãos. Onde você é meu irmão e eu sou seu irmão. Sabe por quê? O espírito do domínio próprio habita em nós. E se habita em nós, a nossa comunhão tem que ser uma comunhão que engrandeça o nome de Jesus. Que transforme, que seja uma comunhão, sabe por quê? Ninguém muda sozinho, irmãos. Os nossos relacionamentos são instrumentos de Deus para nos reconstruir. Então celebre a vida, celebre a oportunidade de ter um irmão ao seu lado. Sabe por quê? Esse irmão, por mais duro que seja em alguns momentos, ele está aperfeiçoando o seu caráter. Ele está sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Então celebre a Deus, agradeça a Deus, porque nós não somos mais influenciados por essa mentalidade diabólica que agride a vida em comunidade. E aí nós vemos também que pessoas dominadas por uma consciência endurecida. Imagina quantas vezes esse pai e essa mãe, ou até esses irmãos, não falaram, não disseram que esse endemoniado poderia mudar.
Imagina ter uma pessoa da sua família, que é a situação social de muitas pessoas hoje da nossa realidade, vivendo como um termo chulo, feio, mas que é muito usado, como um cracudo, né? Não é assim que dizem? Um dependente químico. Na Avenida Brasil a gente vê isso muito. Imagine vivendo dessa forma sem controle, sem saber onde está, o que está fazendo, o que estão fazendo com ele. Imagine a situação dessa família, irmão. Imagine também a condição desse homem, que sabe da sua miséria, sabe da sua destruição, mas em momento algum abre o coração para que isso mude. Para que Deus comece a reconstruir as nossas vidas, o nosso coração precisa estar aberto a ser confrontado com a verdade. Abrir o coração e dizer: Senhor, confronta-me. Senhor, quebre em mim estruturas malignas e refaça-me novamente. Todos nós que estamos aqui precisamos, irmãos, da graça e da misericórdia de Jesus. Precisamos entender esse princípio de que quando nós temos uma mente endurecida, difícil de ser tratada, não se abre para a exortação, para a transformação. É aquilo que falam, né? Muitas vezes falam isso. Fulano de tal um cabeça dura. Não é assim que usam o termo? Fulano de tal, ou até de vez em quando, né? De maneira desrespeitosa, utilizam outro termo. Falam assim: fulano de tal é uma mula. Não é assim que falam? Pior quando isso acontece em casa, né? Quando a esposa fala para o marido, isso aí tem uma complicação aí depois. Mas a pior coisa, a pior dinâmica da vida é quando nós não abrimos o nosso coração para que ele seja tratado e trabalhado por Deus, irmão. Quando o nosso coração está fechado e a gente fala assim: pode me dar isso, pode me dar aquilo outro, mas entrar aqui dentro não, ainda não, espere. Corações endurecidos são grandes rochas que a verdade do Evangelho não penetra. E se não penetra, continua na morte, não na vida. Jesus quer aperfeiçoar o seu caráter. Jesus quer mudar a sua trajetória de vida. Jesus tem amor por você, tem interesse na sua trajetória. E por amar você, Ele quer que você abra o seu coração nessa noite. Ele quer que você abra o seu coração durante essa semana e fale: Senhor, nunca tive uma experiência séria, mas hoje eu estou aqui. Fale comigo, mude o meu coração. Ezequiel 36 diz exatamente isso. Aquele que tem um coração duro, simplesmente abra-se e deixe que ele transforme o coração. Tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, que possa pulsar pelo Senhor, que corra novamente sangue nesse corpo que está morto, e volte a vida a reinar na nossa trajetória, na nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. E aí tem uma curiosidade, né, irmãos? Pessoas dominadas por um espírito ou por uma mentalidade diabólica, os instrumentos humanos não servem para aprender. Os instrumentos humanos que nós temos, e quando a gente está diante de uma situação dessa, de difícil resolução, de alguém que é parente, de alguém que caminha conosco, amigo, que você tem interesse em mudar a vida do outro, os seus instrumentos não mudam a realidade da pessoa. Lutar com as suas próprias armas não vai mudar a realidade da pessoa. Coríntios vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são sobrenaturais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esses homens tentavam prender. Imagine você correntes, e mais correntes para prender esse homem possuído, forte. E parecia que era um show. Prendiam esse homem, e esse homem simplesmente com uma força fazia com que aquelas correntes fossem um fio de corda, um fio bem curto. E com o braço ele arrebentava todas as cordas. Às vezes a gente acha que a nossa luta é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Mas essa luta pode ser vencida na autoridade do nome de Jesus.
E quando nós entendemos que o que nós queremos fazer pelo outro, com as nossas próprias ferramentas, nós sabemos que a ciência hoje evoluiu. Psicanálise, psicologia, psiquiatria, talvez você esteja buscando alguma coisa para resolver um problema que, neste caso, é um problema sobrenatural que a ciência não dá conta de responder. Apesar de ser um grande instrumento também de Deus para ajudar muitas pessoas. Mas nesse momento não é isso. Esse momento para a sua história, para que haja reconstrução sua e de quem está ao seu redor, saiba lutar com as armas certas. Saiba lutar com oração, com graça e com sabedoria. Assim a gente vence. Assim, e é a demonstração. A maior demonstração é essa. Que Jesus é poderoso o suficiente para conduzir pessoas da destruição à reconstrução, simplesmente com uma ação. Saia dele. O nome de Jesus é suficiente para resolver todos os problemas, irmãos. O nome de Jesus é poderoso. Talvez a gente tenha, no desespero, buscado muitas formas de resolver o problema que nós temos em mãos. Talvez você até não saiba mais como resolver esse problema. Mas é bom a gente olhar para o Evangelho, sabe? Porque o Evangelho sempre tem uma resposta para a nossa calamidade, para a nossa dor. E a resposta é exatamente essa. Confie no nome de Jesus. Que a travessia maior ele já fez. Ele já está atracado no porto. Vá ao encontro dele, porque ele vai mudar a nossa história, como família, como pessoas. Ele vai mudar a sua história. Esse é o nome de Jesus. Pessoas que são destruídos nas suas dimensões psicológicas, na sua dimensão social, não conseguem viver mais em comunidade, ninguém ajuda, ninguém sabe mais o que fazer. Ainda há uma solução no nome de Jesus, irmãos. Porque quando nós perdemos a esperança do nome de Jesus, tudo se vai, ninguém resolve o nosso problema. Mas quando nós confiamos no nome de Jesus, ele é suficiente para quebrar todos os grilhões de Satanás. Todo coração, por mais endurecido que esteja, quando o nome de Jesus, poderoso, deseja fazer uma obra, nada nem ninguém pode impedir. Mas existe também uma terceira dimensão e última, é a dimensão pessoal. Se você notar, a influência maligna produz exatamente uma ausência de paz, uma ausência de tranquilidade no viver. Mas não é de vez em quando, que de vez em quando algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente perde o equilíbrio mesmo, perde o sono, perde a tranquilidade. Isso acontece com todo mundo. Mas o problema é quando a nossa vida está num ciclo vicioso de falta de paz. Quando nós não temos em nossa mente e em nosso coração a tranquilidade de viver em harmonia consigo mesmo. Esse homem, e lá no verso 5 vai dizer, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ainda feria-se com pedras, irmãos. A história desse homem é uma história lamentável. A história desse homem é uma história de reprodução do seu mal e daquilo que ele produzia para si mesmo. A história desse homem é uma história que, se caso Jesus não entrasse nessa história e mudasse todas as coisas, ele seria simplesmente mais um número de derrota e de destruição. Esse homem, ele não tinha paz porque nem de dia nem de noite ele tinha um sossego no seu coração. Não conseguia aquietar a sua alma. Esse homem também levava um modelo de vida que destruía a si mesmo. Às vezes a gente não atenta para muitas coisas, né? Mas às vezes nós somos influenciados tão grande por uma mentalidade diabólica que o nosso modelo de vida mostra exatamente como está o nosso coração. O nosso modelo de vida, esse homem, não feria as outras pessoas não, porque ele foi excluído, porque senão ele ia ferir. Mas já que ele não poderia ferir a ninguém, ele feria a si mesmo com pedras. Cortava a si mesmo. Quantas vezes os nossos relacionamentos, as atitudes que nós tomamos, referente a algumas pessoas, relacionamentos, negócios, que nós não deveríamos fazer, mas nos envolvemos.
por não ter a mentalidade do Espírito, por não ter uma experiência séria com o Espírito Santo de conversão, nós nos envolvemos em situações de vida que destroem nosso ser diariamente. Muitas doenças desse século, como depressão, síndrome do pânico e tantas outras, são causadas, em alguns casos, pela genética. Mas na maioria dos casos, é pelo modelo de vida que levamos, a forma como vivemos. E se Satanás consegue destruir a sua saúde, ele tira a sua paz, ele tira a sua tranquilidade. Mas ele não destrói porque ele entra e fala assim, eu comando isso aqui, eu vou fazer. Não, a gente toma atitudes, e essas atitudes nos levam a ser conduzidos por ele. Então, entendendo que o Senhor é poderoso para reconstruir vidas que foram destruídas por si mesmo e conduzir essas pessoas para uma reconstrução para a honra e glória do seu nome. Essa é a esperança que o Evangelho transmite aos nossos corações, meus irmãos. Essa é a esperança graciosa que deve amanhecer todos os dias, que podemos até hoje estar sendo destruídos por si mesmo, por Satanás, porque demos legalidade na nossa dimensão psicológica, na nossa dimensão social e na nossa dimensão pessoal, até podemos estar sendo destruídos nisso tudo. Mas como o capítulo 4, versículo 35 nos lembra, essa travessia que Jesus faz. Essa travessia continua a ecoar porque simboliza o sacrifício do nosso Senhor. Essa ideia de passemos para outra margem, é exatamente o que Jesus fez quando Filipenses capítulo 2, lá a partir do versículo 6, vai dizer, tendo forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, e morreu em morte de cruz, e foi obediente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Essa é a realidade, irmãos. Esse símbolo que essa passagem traz é exatamente essa. É a caminhada que Jesus fez até cada um de nós. Quando o nosso Senhor veio do céu, habitou num ventre de uma mulher, foi uma criança, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e voltará para a honra e glória do nome do nosso Pai. Esse texto, ele prefigura exatamente esse caminho que Jesus fez até cada um de nós. Esse caminho de amor que trilhou mares difíceis. E essa tempestade é exatamente a cruz. A tempestade que Jesus enfrentou no mar simbolizava exatamente o que Jesus enfrentou na cruz. Jesus enfrentou a maior tempestade por cada um de nós. Jesus enfrentou a cruz do Calvário. Jesus enfrentou as dores da cruz do Calvário. Jesus carregou o nosso pecado. Jesus carregou as nossas falhas. Carregou as nossas dívidas. Simplesmente com uma palavra. Passemos para outra margem. Sabe por quê? Um dia você estava na outra margem. Mas esse amor incondicional rompeu os mares para te alcançar. Esse amor gracioso rompeu as dificuldades e chegou até a sua vida e a minha vida. Nos encontrou e nos conduziu da destruição à reconstrução da nossa trajetória e da nossa vida. Que Deus ilumine a sua trajetória, meu irmão. Que Deus conceda a você a graça e a todos nós que estamos aqui de entender profundamente o que significa a mensagem do Evangelho. E nós sabemos que Jesus está aqui nesse lugar. Nós sabemos que Jesus tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida e na sua história. Mas para que isso aconteça, é necessário que possamos abrir o nosso coração. Fala assim, Senhor, até hoje eu construí barreiras, pedras, muros. Senhor, destrói todos esses muros. Senhor, quebra todos os grilhões de Satanás que estão envolvidos na minha vida. Senhor, todas as mentalidades diabólicas sejam desfeitas na minha mente. Senhor, livra-me do mal. E tenha certeza que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é gracioso.
o nome de Jesus há de libertar a sua história a partir do momento que nós abrimos o nosso coração. Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento.